ela agora resolveu mergulhar na própria obra e levar para os palcos a sua primeira experiência como dramaturga. Ela é minha querida Viviane Mosé. Seja muito bem-vinda, Vivi, querida. Delícia, delícia. Tá aqui com vocês, essas meninas. Tá uma delícia. Não é? Não tá maravilhoso? Tudo de bom. Não tem que acabar nunca. Essa nova temporada, né? Ai, que delícia, nossa sem censura. Maravilhoso. Me conta assim, quando é que você começou a se interessar pela poesia, Vivi? Você era muito menininha também? A poesia, pra mim, eu não tenho idade, assim, pra marcar, porque eu fazia poemas na cabeça quando eu não era alfabetizada. Olha. Eu, desde sempre, eu sempre fui aquela criança que todo mundo falava, fala, como ela fala bonito. Então, eu falava com as mãos. Mas isso, inclusive... Ó você lá. Eu era loura, gente, alguém acredita? Eu era loura, era loura, meu Deus. Absurdo. Muito linda. Muito e já falava poesia desse tamanho. Porque, na verdade, Batatinha eu até... quando... Não, eu gostava do som das palavras. Então, eu pegava uma palavra e ficava repetindo até ela não ter sentido. Cadeira, cadeira. Eu falava, não é mais uma cadeira. Então, eu gostava do som pequenininha, sabe? E eu tenho uma história que está, inclusive, contada no meu livro novo, que é o Braço Esquerdo, Meu Braço Esquerdo, que é um livro que é autobiográfico. É um livro de memória, mais ou menos, mas enfim, tem muitos poemas ali, mas é autobiográfico. E eu tenho uma história de nascimento que é muito impressionante, que está nesse livro, que é... Eu venho de uma família suburbana, do Espírito Santo, em Vitória, mas tanto meu pai quanto minha mãe eram apaixonados por arte, por literatura. Então, minha casa era muito frequentada por jornalistas, meu pai era amigo de muitos jornalistas, meu pai cozinhava muito bem, minha mãe também. Então, eu cresci numa casa animada no subúrbio, tinha muitos amigos e muita comida capixaba, sabe? Que gostoso. E nessa casa, que era tão alegre, que meus amigos todos tinham muita inveja de mim na universidade. Eu entrei muito cedo na universidade, fiz vestibular com 16 e passei. Nossa! Naquela época não tinha corte, sabe? Então, eu fiz 17 e já estava na universidade. Então, tudo isso era muito importante, todo mundo tinha muita inveja. Então, eu sempre vivia nessa casa. Mas eu sempre tive uma dor na alma, que eu não sabia o quê. Uma dor insuportável que eu tenho até hoje, uma angústia, algo que eu carrego muito profundamente comigo. Muito profundamente. Vocês não têm ideia do tamanho do que eu estou dizendo. Quem lê o livro sabe. E aí, o que aconteceu? Eu tenho um poema que diz assim... Eu nasci em 16 de janeiro, né? Eu sou Capricórnio, com ascendente em Capricórnio, né? E a lua em Aquário, que dá uma salvada. Mas eu não entendo muito de astrologia, mas enfim. E aí o poema diz assim, era janeiro e nevava, o amor havia, mas não estava. Ai, que coisa Eu nasci da pior época da minha família. E minha mãe depois me confessou E nevava no maior calor, né? Porque era o verão danado, né? Verão, pra mim. Então, a minha experiência de nascimento é muito sofrida. Eu não fui bem-vinda. Você é a filha única? Não, tínhamos vários, por esse era o problema. Minha mãe já tinha uma filha adotiva, que é minha irmã mais velha, que é uma mulher negra. Então, eu cresci sempre nesse ambiente, sabe, muito bacana, porque meus pais não eram preconceituosos, muito pelo contrário. Graças a Tínhamos Deus, amigos homossexuais. Eram normais, não, né? normais, suburbanos. Homossexuais frequentando, músicos, artistas. Que delícia, Era uma casa muito bacana. Então, para mim, foi muito difícil entender aquela dor, porque como cabia? E a minha mãe me confessa isso. Ela, quando você nasceu, minha filha, chorando, fez isso. Quando meu filho nasceu, ela me chorou muito com isso. E era uma mulher que não chorava, sabe? Uma mulher poderosa, sabe? Meu pai também era um cara forte. Mas ela diz, quando você nasceu, não tinha ninguém lá. Meu peito estava lá, mas eu não estava. Caraca! Essa foi a frase dela para mim. Então, e aí, foi muito bom ela ter me falado isso. Eu não tenho nenhuma mágoa da minha mãe, meu livro mostra isso, zero. Eu entendo muito bem aquela mulher e tudo que ela viveu. Ela tinha bipolaridade? Nada, eu não lido muito com essas coisas, não. Eu sou psicanalista, mas eu não lido com diagnóstico. Eu acho que não existe doença psíquica, existe diferença. Pessoas que têm diferenças psíquicas que se encaixam na ordem social, ninguém chama isso de doença. O que a gente chama de doença é desencaixe, sabe? Por exemplo, alguém viciado em trabalho, ninguém fala que essa pessoa tem uma neurose. Não, o cara dá lucro, ela dá lucro, né? Mas está desencaixada. Mais ou menos, depende da empresa, sabe? Depende do lugar. Ela está bem ali naquele ambiente, mas quando você tem uma fragilidade que não se encaixa, por exemplo, o excesso de sensibilidade não cabe em lugar nenhum. Ninguém quer essa pessoa. Então, isso é uma diferença que, então, a minha mãe, ela tinha 3 filhos, já tinha 3, a minha irmã tinha 6 meses quando ela engravidou de mim, estava morando de favor na casa do meu avô, tinham acabado de... Então, não só ela...
O meu avô, minha avó, meu pai, todos os vizinhos diziam assim, como é que ela engravida de novo? Sim. Você entende? Sim, sim. E ela própria devia se perguntar isso. Ela própria. Amiga, ela simplesmente, Cissa, ela descobriu que estava grávida com 6, 7 meses. Pois é, com um bebê de 6 meses. Ela não sabia que estava grávida. Quero mostrar o teu livro aqui, gente, que tem uma capa deslumbrante. Da Viviane Mosé, meu braço Thelma Guimarães, esquerdo, é uma artista Sim a maravilhosa. Vida. Olha só que capa.